Que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras. Eu sou o pastor Vinícius Barbosa e vamos continuar o nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Estudo completo, detalhado, composto por 22 vídeos. Este é o vídeo número 13, portanto, que se refere ao capítulo 13 do último livro das Sagradas Escrituras. Neste capítulo nós veremos a besta que sobe do mar e também a besta que sobe da terra. No capítulo anterior, no vídeo 12, nós estudamos sobre a mulher e o dragão e também a respeito de uma guerra travada no céu. Então, entrando no capítulo 13, nós veremos aqui o anticristo e o falso profeta, que aparecem na figura de duas bestas. Veremos tudo com detalhes. O anticristo é representado pela besta que sobe do mar, enquanto que o falso profeta é representado pela besta que sobe da terra. E Satanás, anticristo e o falso profeta representam a imitação da Santíssima Trindade. A Trindade que é composta por Pai, Filho e Espírito Santo. O diabo é o pai da mentira, é imitador e ele também tem ali a sua falsa trindade, Satanás, o anticristo e também o falso profeta, que não são seres divinos, mas tentam imitar tudo aquilo que o Criador faz. Mas o que Deus faz é perfeito e tudo que o diabo faz é imperfeito e é distante de ser santo. E veremos então, na abertura do capítulo 13, a besta que subiu do mar, ou seja, o anticristo. Quem é o anticristo? É o cavaleiro do cavalo branco, conforme nós já vimos lá no capítulo 6, quando se deu a abertura do primeiro dos 7 selos. Isso mesmo, o cavaleiro do cavalo branco, lá do capítulo 6, é o próprio anticristo, que é um ser humano, um homem que será um líder mundial e um agente do próprio diabo. Anticristo tem esse termo porque se opõe a Cristo, imita a Cristo, parecendo-se um salvador, só que é um falso salvador. E apesar de imitar a Cristo, se opõe a Cristo, porque suas obras são totalmente contrárias à vontade de Deus. E o anticristo estará na terra na primeira metade aí da grande tribulação, nos 3 anos e meio iniciais, mas ele só vai se revelar no final aí da primeira metade da grande tribulação. Portanto, ele não se revelará como anticristo até terminar a primeira metade da grande tribulação. E ele fará aliança com Israel, aliança que depois será quebrada. E no fim da primeira metade da grande tribulação, o anticristo romperá com Israel. E ele vai se revelar um líder cruel e tirano. Ele perseguirá e matará as 2 testemunhas que profetizarão na terra durante a primeira metade da grande tribulação, conforme nós já vimos também lá no capítulo 11. E o anticristo colocará sua imagem no templo, o templo que será reconstruído em Jerusalém. E ele vai exigir adoração para si. O terceiro templo que há de ser reconstruído lá em Jerusalém, lá será o palco para a atuação do anticristo e do falso profeta também, conforme veremos mais daqui a pouco. E o anticristo, então, é representado por uma besta, a besta que subiu do mar, conforme nós vemos no versículo 1 do capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Então, a besta que subiu do mar. Por que esse título besta? Porque evidencia o seu caráter bestial, animalesco, baixo e vil, o caráter da maldade do anticristo. Revela também a sua procedência satânica. E nós lemos que a besta sobe do mar,
o mar representa as muitas nações da terra. E a besta também, tendo 10 chifres, 7 cabeças e 10 coroas sobre os chifres, e um nome de blasfêmia em cada cabeça. Veja que a besta aqui tem 10 chifres, 7 cabeças e 10 coroas. Tem alguma semelhança com o dragão do capítulo 12, mas algumas diferenças. A besta que subiu do mar, 10 chifres, 7 cabeças e 10 coroas. Já o dragão tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas, né? Diferente. A besta, voltando um pouquinho, tem 7 cabeças. E o dragão, né, tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. E as coroas estão sobre as cabeças, né, do dragão, enquanto que as coroas estão sobre os chifres da besta. Isso mesmo. A besta tem as coroas sobre os seus chifres e o dragão, que é Satanás, tem as coroas sobre as suas cabeças. As coroas representam o poder político e também as 7 cabeças, elas se referem à autoridade político e social do mal. E, seguindo, a besta que subiu do mar é semelhante ao leopardo, tem pés como de urso, boca como de leão, poder e trono dados pelo dragão, que é o próprio Satanás, conforme veremos agora no versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Olha só, quanta figura! Em Apocalipse sempre ressaltamos que existem muitos simbolismos, os quais não devemos interpretar de maneira literal, e sim entender aí as metáforas, as alusões figurativas aí, né? São várias, né? Uma linguagem figurada simbólica. A besta era semelhante ao leopardo, pés como de urso e também boca como de leão. E o dragão, que é o diabo, deu-lhe o poder e o seu trono. Lembrando que em Daniel, no capítulo 7, nós temos lá as figuras do leão, do urso e do leopardo. O leopardo representa o Império Grego, o urso representa o Império Persa e o leão representa o Império Babilônico. Isso significa que o domínio do anticristo será baseado em princípios que predominavam nos impérios grego, persa, babilônico e também no Império Romano, conforme veremos mais adiante. E esses impérios todos citados, os impérios grego, persa, babilônico e romano, são impérios mundanos e idólatras, evidenciando que o domínio do anticristo será também mundano, sujo, idólatra e cruel. E estas 3 feras, o leopardo, o urso e o leão, também mostram ali o leopardo, seu perigo. O leopardo, um ser perigoso, malévolo. Já o urso, muito forte. E também o leão, que é o rei e é o devorador. Isso mostrando aí a fúria, a força, o perigo do anticristo. E o anticristo será ferido mortalmente, mas logo será revivificado pelo poder miraculoso de Satanás. Isso também destaca a imitação em relação ao Senhor Jesus Cristo, porque Cristo morreu e foi ressuscitado. O anticristo será ferido também mortalmente e será revivificado, conforme o versículo 3 nos diz. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Então aí o anticristo ferido de uma forma mortal, depois foi curado, reviveu, e toda a terra se maravilhou. Muitas pessoas serão enganadas pelo anticristo, ficarão maravilhadas quando o anticristo, apesar de sérios ferimentos mortais, voltar à vida. Essa é uma estratégia de Satanás para que ele e o anticristo sejam adorados.
e muitas pessoas acreditarão que o anticristo é um ser divino e ele tentará convencer o mundo que sua intenção é promover a paz. E serão seduzidas tantas pessoas que vão dar crédito à pregação mentirosa do anticristo. E Satanás e o anticristo serão idolatrados por aqueles que rejeitarem ou que já rejeitaram e continuarão rejeitando o verdadeiro Deus. Conforme o versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, o dragão, o diabo, e a besta, que o anticristo, foram adorados. Aqui João coloca no passado, no pretérito, mas destacamos sempre que se tratam de eventos futuros. Então adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, pessoas maravilhadas, exaltando a besta, exaltando o anticristo, a sua força e o seu poderio momentâneo e terreno. E o anticristo terá um domínio de 3 anos e meio, durante a segunda metade da grande tribulação. E ele terá forte habilidade de influenciar as massas com seus discursos persuasivos. E ele usará os meios de comunicação, a televisão, a internet, para alcançar o mundo, para promover a sua mensagem e fazer a sua autopropaganda também. E o anticristo irá proferir blasfêmias, que são falas desrespeitosas, aquilo que chama o bom de mal e o mal de bom é uma blasfêmia. Quando você atribui ao anticristo um poder, ele é exaltado como Deus e se autoproclama um ser divino, ele está proferindo uma blasfêmia. E ele dirá palavras ofensivas contra Deus e também contra todos aqueles que habitam no céu, se dizendo ser o próprio Deus. Veja o que diz o versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, por 3 anos e meio, proferindo blasfêmias contra o Altíssimo e contra todos aqueles que se encontrarem lá no céu. E o versículo 6 continua: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Muita blasfêmia, então, que será proferida pelo anticristo. E os santos, aqueles que crerão em Deus durante a grande tribulação, ali representados por israelitas, pelos 144 mil, e também por gentios, pelo segundo grupo de salvos nesse período, morrerão como mártires. Isso mesmo. Versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então, guerra aos santos. Aqueles que não aceitam a pregação do anticristo serão perseguidos e mortos. Serão mártires nesse tempo muito difícil, mais difícil de todos na história da humanidade. A igreja que aceitou ao Senhor Jesus já foi arrebatada, já foi raptada, conforme já vimos aí em vídeos anteriores. E nesse período restarão na terra aqueles que não haviam aceitado ao Senhor Jesus, e alguns aceitaram nesse período de tribulação e grande tribulação. Lembrando que são 2 grupos de salvos, o dos 144 mil judeus, e depois um grande grupo de todas as tribos, povos e línguas, de pessoas que tiveram uma segunda chance e se voltaram para Deus. No entanto, aqueles que rejeitaram a Cristo adorarão o anticristo, pois darão crédito às suas mentiras. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo.
Todas as pessoas que se entregam a Cristo têm o seu nome escrito no livro da vida, mas aqueles que rejeitam ao Senhor Jesus não têm o seu nome escrito no livro da vida. Portanto, aqueles que adoraram o anticristo, rejeitaram o verdadeiro Cristo, não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que todo cordeiro que era sacrificado lá no Antigo Testamento, desde o primeiro cordeiro imolado por Abel, todos os cordeiros eram a figura do próprio Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro definitivo que foi providenciado pelo próprio Pai, que enviou o seu Filho para morrer em favor de todos os pecadores, o Cordeiro perfeito, preparado por Deus para resgate da humanidade que se converte ao Criador. E o anticristo destruirá os corpos dos santos, fará guerra aos santos e vai matá-los, matar os seus corpos, mas não vai matar a sua fé, pois eles se manterão perseverantes e leais. Veja o que diz aí os versículos 9 e 10, esses versículos nos informam coisas muito importantes acerca dos salvos, que serão mortos, mas permanecerão leais. Se alguém tem ouvidos, ouça. E o versículo 10, se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Os santos serão mortos, serão levados em cativeiros, serão presos, serão torturados, serão assassinados, mas permanecerão pacientes com a fé e leais ao Deus Todo-Poderoso. E a besta agora que subiu da terra, a besta que subiu do mar, o anticristo. Agora veremos a respeito da besta que subiu da terra, que é o falso profeta, outro agente humano liderado, guiado pelo diabo. O falso profeta imita o Espírito Santo e ele irá se unir ao anticristo e a Satanás para formarem uma falsa trindade, uma imitação. Isso mesmo. E a falsa trindade, composta por Satanás, em Apocalipse chamado de dragão, representando ali o Pai, e também a besta que subiu do mar, que é o anticristo, representando Deus Filho, o Senhor Jesus. E agora, a terceira pessoa dessa falsa trindade, a besta que subiu da terra, que é o falso profeta, que imita o Espírito Santo de Deus. O falso profeta que será braço direito do anticristo. O anticristo será um líder político que dominará também o cenário econômico mundial. Já o falso profeta será um líder religioso em escala global. E a besta que subiu da terra, ou seja, o falso profeta é descrito como tendo 2 chifres, aqui outra simbologia, e 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas ele falava como um dragão. Vamos ver o que tudo isso significa. Versículo 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Então, a besta com 2 chifres pareciam o de cordeiro, mas continuava sendo besta e falava como um dragão. Parecia cordeiro, mas falava como um dragão. Bem, os 2 chifres representam ali a união do poder político e do poder religioso. E o aspecto, a sua aparência, como de cordeiro, mas fala como um dragão. Isso significa que o falso profeta passará a imagem de um homem manso, amoroso, que está preocupado com o bem de todos os povos. Porém, as suas intenções serão terríveis, cruéis e malignas. Isso mesmo. E o falso profeta
realizará falsos milagres e vai enganar muitas pessoas. Sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Versículo 10 continua. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de verdade para se salvarem. Então, será uma pregação do erro, da mentira, enganando muitas pessoas que não receberam o evangelho do amor e da verdade, o evangelho de Cristo. Então, serão enganadas pelo falso evangelho pregado pelo falso profeta. E o versículo 11: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Será um teste de Deus. E o versículo 12: para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Infelizmente, a luz veio ao mundo, que é o próprio Senhor Jesus, mas muitos deram preferência às trevas e rejeitaram a luz. Isso vai acontecer também nesse período de grande tribulação, em que a mensagem do erro terá crédito, a mensagem do falso profeta atrairá multidões, enquanto esses que seguem o falso profeta rejeitaram o próprio Senhor Jesus Cristo. E o falso profeta irá preparar o mundo para adorar o anticristo. E ele irá promover também uma religião universal. Nós temos o ecumenismo, que é um movimento atual crescente, que visa unir todas as religiões. Cada vez ganha mais força em nosso mundo o ecumenismo, que é aquela ideia de unir todas as crenças, todas as religiões, de romper as fronteiras entre as crenças diversas, tornando o mundo ali seguidor de apenas uma religião. Isso tudo é palco ali para a atuação do falso profeta, também do anticristo e do próprio Satanás. Todas as profecias estão se cumprindo e estão chegando a um ponto em que o Senhor Jesus, os indícios mostram que o Senhor Jesus está voltando muito em breve. E será um período aí, quando da atuação do falso profeta, um período de grandes sinais realizados por ele. Falsos sinais que vão convencer muitas pessoas. Veja o versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Então, o falso profeta, induzindo as pessoas a adorarem a primeira besta, a adorarem o anticristo, cuja chaga mortal foi curada. Certamente, o anticristo teve sua chaga mortal curada pela atuação do falso profeta. E aí as pessoas ficarão encantadas, tanto com o poder, entre aspas, do falso profeta, como também da ressurreição do anticristo. E muitos sinais vão acontecer à vista de todos e serão divulgados aí pelos mais diversos meios de comunicação. E o versículo 13: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Até fogo descendo do céu, sinais, maravilhas, e muitas pessoas ficarão realmente seduzidas pela atuação do falso profeta. E o falso profeta, com isso, vai enganar muitas pessoas e também vai ordenar que seja feita uma imagem do anticristo. E aquele que não adorar a imagem do anticristo será morto. Veja o versículo 14, a parte A primeiro. E engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Então, o falso profeta enganando as pessoas com seus sinais, com as suas maravilhas, mas uma atuação diabólica.
que visa iludir as pessoas, fazendo esses sinais na presença ali do anticristo, eles atuando em conjunto, os três atuando em conjunto, na verdade, o anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás. E o versículo 14 continua, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. Então será decretado que todos aqueles, todas as pessoas deverão adorar a imagem do anticristo. Deverá ser feita uma imagem do anticristo, a qual deverá receber a adoração de todas as pessoas, sob pena de morte aqueles que se recusarem a se curvarem diante da imagem da besta, do próprio anticristo, desse ser maligno. E a imagem do anticristo terá fôlego de vida. Ela falará e matará todos os que não a adorarem. O diabo é um ser que age com seus demônios, os demônios incorporam pessoas, os demônios assumem corpos humanos, entraram até nos porcos, conforme nós lemos na passagem que o Senhor Jesus expulsou os demônios que foram para os porcos, e também ali haverá uma possessão, um espírito entrará na imagem do anticristo. Esta imagem terá fôlego de vida, ela vai falar como se fosse um ser humano e vai matar também todos os que não adorarem o anticristo. O versículo 15 nos diz, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, olha só, a imagem falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, ali a tirania, tanto do anticristo, do falso profeta também, e esta imagem muito peculiar, curiosa, que vai ter vida, vai falar e vai matar também todos que se recusarem a adorar o anticristo e a sua imagem. E a marca da besta, será colocado um sinal na cabeça ou na mão direita, na testa ou na mão direita das pessoas. Será uma marca de rígido controle de todos os habitantes da Terra por um sistema avançado, informatizado, de alta tecnologia. Essa marca da besta, possivelmente, serão colocados chips nas pessoas, e nos chips serão armazenados todos os seus dados. Um chip ou algo semelhante, no qual tem o cadastro ali de todos os habitantes da Terra, e só poderão comprar ou vender, poderão fazer realizações, transações bancárias, comprar comida, comprar remédios, só poderão transitar aqueles que têm a marca da besta, conforme nós veremos daqui a pouco. E o versículo 16 nos diz, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Aquele que se recusar será morto também. Aquele que não se recusar, que aceitar a marca da besta na sua mão ou na sua testa, na sua mão direita ou na sua testa, terá o selo, a marcação do próprio Satanás. Conforme nós já vimos, Deus sela os seus escolhidos, aqueles que se entregaram a Deus são selados, e aqueles que se entregam ao anticristo serão selados também. Aquele que tem o selo de Deus é propriedade de Deus, e aquele que terá o selo do anticristo, o selo do mal, a marca da besta, aquele que tem o selo de Satanás será propriedade do próprio diabo também, e será condenado ao inferno e ao lago de fogo e enxofre. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, todas as pessoas, a todas será colocada na testa ou na mão direita de todas as pessoas a marca da besta. E só poderá comprar ou vender quem tiver essa marca. Quem não aceitar receber a marca da besta será morto. Versículo 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome.
Muito bem. E o versículo 18 fala do número da besta, o número que é 666. Veja o que diz o versículo 18. Aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Veja o que diz aqui, o número da besta é número de homem, e aí 3 vezes o número 6. Por quê? O número 6 é o número do ser humano. O ser humano foi criado no 6º dia. O número 6 é o número da imperfeição. 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. O número 6 é o que mais se aproxima do 7, mas nunca o alcança. O diabo tenta se aproximar de Deus, mas nunca o alcança. O ser humano pode tentar se aproximar de Deus, mas nunca alcança o seu nível de perfeição. Então, 666 é o cúmulo da maldade, da imperfeição, daquele que tenta imitar a Deus, mas nunca será como ele. Então, este foi o capítulo 13 de Apocalipse. No próximo vídeo, capítulo 14, nós veremos o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Também 3 anjos proclamam os juízos de Deus e a ceifa e a vindima. Que Deus continue iluminando aí a sua mente para que você adquira o conhecimento que liberta, o conhecimento que produz vida, que é a própria palavra do Altíssimo. Que o Senhor, Criador de todas as coisas, abençoe sua vida hoje para todo sempre, em nome de Jesus.